Olá pessoal, vamos então dar continuidade à história do Brasil e da capoeira. Esse vai ser o primeiro vídeo que vai relatar os fatos do século XVIII, ou seja, a partir de 1701. Para quem não assistiu os primeiros vídeos que falam a respeito do século XVI e XVII, eu vou deixar os links aqui na descrição. Então agora vamos lá ver a história por outros olhos. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. As informações que temos destes primórdios, no que se refere à história da capoeira enquanto luta, foram aquelas passadas de forma oral pelos antigos mestres aos seus discípulos, que por sua vez foram repassadas adiante até serem registradas séculos mais tarde por pessoas que não viveram naquele período. Com isso, ao longo da história, muito se foi perdido e pior, muito do que foi dito ou ensinado acabou sendo distorcido e não representa a situação de forma completa, e sim de uma forma parcial. A melhor forma de se aproximar da realidade histórica é confrontando os fatos oriundos das tradições orais com os registros históricos da época. Expressões como negro da capoeira, negros capoeiras e ainda negros da capoeira já eram utilizadas. Devido aos embates e à maneira peculiar de lutar, a agilidade e peripécias dos escravos foram ganhando notoriedade e começaram a chamar a atenção, tanto dos senhores quanto das autoridades e da população em geral. E nesse período também, nós precisamos falar a respeito de fatos que ocorreram fora do eixo Rio, Recife e Salvador, que foram os fatos ocorridos nas Minas Gerais. A massa humana que se dirigiu às Minas entre 1700 e 1720 foi superior a 150 mil pessoas, das quais mais de 100 mil eram escravos. Nas Minas, matava-se por tudo ou por nada. Nas Minas, travou-se a terrível Guerra dos Emboabas. Nas Minas, mais tarde, quando o ouro ainda reinava, foram descobertos diamantes, fazendo com que o ciclo ficasse cada vez mais voraz e endoidecido. E é nesse contexto que iniciamos a próxima fase da escravidão no Brasil. Nas Minas, os escravos tinham um regime de trabalho diferente do que realizavam nos engenhos de açúcar. Não necessariamente melhor, mas diferente. Eles tinham relativa liberdade de ação e maiores oportunidades para comprar sua liberdade. Apesar do elevado preço dos escravos na região das Minas, a alforria parece ter sido prática comum a ponto de preocupar as autoridades. A população de escravos livres cresceu e se tornou 2 vezes superior à de outras áreas escravistas da América. Se comparado ao restante da colônia, nas Minas, a facilidade de comprar a liberdade era bem maior. Dessa forma, a resistência à escravidão e a tática de luta de libertação se davam de uma outra forma. O escravo, nos momentos que lhe era permitido, trabalhava para si, e dessa forma poderia combinar com seu senhor um valor para lhe pagar em troca da sua liberdade. Tendo sorte na bateia, o escravo pobretão de hoje poderia ser o rico de amanhã. E caso o senhor não cumprisse com o combinado, geralmente o escravo fugia com o dinheiro conquistado. Fuga essa que nem sempre era bem sucedida devido às intervenções dos capitães do mato, que eram em sua maioria ex-escravos. Enquanto isso, nas cidades litorâneas, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, o Brasil tinha portos coloniais dos mais bem localizados do mundo. As facilidades de intercâmbio com a Europa, América, África, Oriente indicavam um grande elo entre as variadas regiões do globo. Nessas cidades, alguns escravos desse período começaram a interagir, trabalhar, viver e trocar informações com outros escravos e homens livres de diversas regiões do Brasil e do mundo, tudo por intermédio dos navios europeus. O escravo passa a ter oportunidade de atuar fora das lavouras e das minas, passando a compor um cenário urbano de maneira a se tornar uma peça evidente dentro desse contexto. Algumas vezes, o escravo
além de fazer o trabalho pesado de carga e descarga dos portos, aprendiam ofícios e atuavam em áreas diversas, com maestria. O domínio de uma profissão aumentava o valor do escravo, e uma prática comum dessa época era o de instruir um cativo em algum ofício, a fim de vendê-lo posteriormente com um preço mais elevado ou mesmo para alugá-lo a quem tivesse interesse. Então, alguns senhores capacitavam o escravo em algum determinado ofício para tirar lucro com isso. Os ofícios eram muitos: sapateiro, barbeiro, ferreiro, alfaiate, pescador, peixeiro, padeiro, carpinteiro, pedreiro, cozinheiro e vários outros. Dentre esses ofícios, vale destacar um específico: aqueles que trabalhavam em pequenas embarcações que transitavam entre os navios que aportavam na baía. Eles iam oferecendo serviços e produtos diversos, tais como água, alimento, trocas, recados, informações e etc. Essas pequenas embarcações eram compostas por escravos, brancos, caboclos, estrangeiros, aventureiros, e todos eles eram conhecidos como marinheiros. A realidade dos escravos nesse período, de uma forma bem resumida, era mais ou menos a seguinte: os escravos das plantações, que eram aqueles que atuavam nas regiões interiores da colônia, onde as fugas eram mais frequentes. Alguns destes escravos, por motivos variados, frequentavam e tinham acesso às regiões urbanas, e lá poderiam vender seu trabalho para ganho próprio ou trocar informações e favores. Os escravos das minas, aqueles que atuavam exclusivamente nas regiões onde o garimpo era o centro das atividades, e podemos inserir aqui também os escravos que atuavam junto aos tropeiros, que faziam a ponte entre o litoral e as minas. E por último temos os escravos urbanos, que atuavam e viviam nas cidades portuárias e realizavam funções diversas, desde o serviço pesado de levar e trazer, subir e descer coisas, animais e pessoas, até aqueles que executavam ofícios mais leves, como barbeiros e cozinheiros. Todos esses escravos, em algum momento, poderiam interagir uns com os outros, trocar informações, ensinamentos e até mesmo mudar de classe, de acordo com as condições ao seu redor. E na maioria das vezes quem ditava essas condições eram os senhores, raramente os escravos. Em relação às etnias, neste período temos uma significativa separação. A miscigenação continuava a todo vapor, e com isso o número de escravos caboclos ainda era relevante. Os escravos da África chegavam em números cada vez maiores, vindos de diversas regiões, e já somavam a maioria escrava do país. Depois eu vou fazer um vídeo especial só falando a respeito de quais regiões vinham esses escravos. E por fim, os escravos indígenas, que salvo poucas exceções, já não atuavam nos engenhos do Nordeste, nem nas principais cidades portuárias. Devido às ações dos bandeirantes, a escravização indígena se concentrava principalmente em São Paulo, onde as leis eram ditadas pelos próprios paulistas, que não seguiam a maioria das regras do restante da colônia.